Fala Médica, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Se você caiu aqui de paraquedas, nós somos um projeto de extensão da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, a FASE, desenvolvida por acadêmicos de medicina. Eu sou a Clara, sou estudante do 8º período da FASE e hoje eu tô aqui com a minha companheira de episódio, Cristal, e nós estamos aqui com a doutora Luísa Amaral, mais conhecida como Corre Dermato, médica dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista em dermatologia pela Universidade Federal de São Paulo e graduada em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente ela é fundadora e médica da Clínica Doutora Colágeno. Prazer, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Muito legal esse podcast, essa oportunidade de a gente conversar de assuntos um pouco além da faculdade, né? Aqui, muito legal. A honra é nossa, né, Clara? Com certeza, é um prazer te ter aqui. Certeza que o pessoal vai gostar muito desse episódio. A gente vai falar um pouquinho sobre os dois lados da doutora Luísa, tanto da corrida como da dermato, alguns mitos e preconceitos que surgem aí com essa história. Mas para começar, eu queria saber como você chegou até aqui. Quem que é a Luísa dentro da medicina, fora da medicina? Tá, eu sou daqui de Belo Horizonte mesmo, tenho 30 anos, sou filha única e não tenho nenhum médico na família. Fui a primeira. Não sei por que eu escolhi medicina, gente. Não tenho essa ideia muito romantizada da medicina, não. Eu sempre fui boa aluna na faculdade, sempre gostei de todas as matérias, gostava muito de biologia, mas gostava muito também de matemática, física, pensei em muito tempo em fazer engenharia, mas aí vi na medicina uma oportunidade, assim, são várias especialidades, você pode trabalhar em vários mercados e a gente fica muito inseguro, né, quando forma no ensino médio, assim, com relação a futuro, e eu achei que na medicina eu teria depois como escolher o que eu quisesse, enfim, porque eu gostava de tudo. E foi por isso que eu escolhi. Passei do terceiro ano, estudei a minha vida inteira no Santo Agostinho, passei do terceiro ano para a faculdade. Foram anos muito legais, né? Uma época muito boa, aproveitem muito. A gente acha que é muito difícil, que a gente não vai dar conta, mas depois só piora, não melhora. Então, assim, a gente dá conta sim, se dediquem ao máximo nesse período para estudar, aprender e aproveitar também. Foram anos muito, muito importantes na minha vida, assim. E depois resolvi fazer dermato, né, no último ano, penúltimo ano. Tava na dúvida entre cirurgia e dermato. Eu sempre fui mais dessa área cirúrgica, assim. Mas por questão de qualidade de vida, conversando muito com preceptores, com pessoas que já estavam no mercado, tanto da dermatologia quanto da cirurgia, eu era muito curiosa, perguntava para todo mundo. E aí escolhi a dermatologia pensando mais em qualidade de vida mesmo, assim, tanto na residência quanto depois, né, pensando na gente, que nós somos mulheres, eu quero ser mãe, a gente tem que cuidar da gente, cuidar de casa, filho, mais pra frente ainda não tenho, mas... Então acaba que a dermatologia te possibilita ter, né, uma qualidade de vida um pouco melhor do que, bem melhor do que a cirurgia. E aí tentei aqui e tentei em São Paulo só. Queria fazer residência desde sempre, assim, isso é uma dúvida também que as pessoas têm, se vale a pena ou não fazer residência, pós-especialização. Eu acho assim que a carga horária da residência e a sua prática e vivência te dão uma segurança depois que nada substitui. Então, se a pessoa sabe, não sei, já tem uma clínica conceituada, enfim, ou sabe que quer só trabalhar, por exemplo, com a parte de cosmetria estética, talvez não faça tanta diferença assim, porque a cosmetria não é o forte de qualquer residência. Tem residências que têm cosmetrias melhores, né, do que as outras, mas o forte é realmente essa parte acadêmica, clínica, cirúrgica, enfim. Então, nesse aspecto, eu acho que a residência faz diferença. E aí passei na Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, e saí de casa a primeira vez para morar em São Paulo. Então foi um desafio enorme, mas também foi outro momento de muito crescimento na minha vida, tanto pessoal quanto acadêmica. E voltei para BH logo depois que eu terminei a residência, que eu tive uma oportunidade de trabalhar com dermato, que era bem conceituada aqui em Belo Horizonte. E namorava aqui também, família, enfim, questões pessoais. Aí voltei.
Fiquei com ele 2 anos e nesse ínter eu comecei o Instagram, que aí depois eu conto um pouquinho. E esse ano, início do ano, eu fundei a Doutora Colágeno, que é a minha clínica. É outro grande desafio empreender nessa parte, né, de médico, que a gente tem quase nada, na verdade, de experiência com essa parte de gestão, finanças, enfim, na faculdade, né? Mas tenho muito orgulho da clínica, tá sendo muito legal conseguir conciliar o Instagram com os atendimentos. É isso, um pouquinho, resumidamente. E dá pra ver, assim, o brilho nos olhos de ter chegado até aqui, né? Igual a gente tá falando, são muitos desafios ao longo da carreira. Escolher medicina já é um grande passo, né? Sim. E depois disso, os desafios vão apenas aumentando, né? Se tornando maiores, um passinho ali de cada vez. Como que a doutora Luísa, dermatologista, fez a transição para corre dermato? Começou no meio de influência, da corrida também? Quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a correr, porque eu morava do lado do Ibirapuera. Não sei se vocês conhecem o parque lá, que é maravilhoso, e eu ia mais por conta do parque do que por causa da corrida, que eu não gostava. Falei, tô aqui, o que eu tenho para fazer aqui é correr. E aí comecei a treinar. Mas assim, era uma rotina um pouco irregular, porque na residência a gente tem que ficar conciliando, os horários são muito puxados, apesar da dermato, mas é bem puxado, o R1 inteiro da escola é clínica. E aí, os primeiros 2 anos eu corria, mais ou menos assim, tentando conciliar. Aí veio pandemia. E eu sempre gostei, sempre fui do esporte, sempre pratiquei na faculdade, era da equipe de vôlei, sempre fiz musculação, enfim. E aí na pandemia não tinha nada pra fazer, né? Eu falei, vou começar a intensificar os treinos da corrida. E aí eu intensifiquei. Depois de uns 2 anos, assim, que eu comecei a gostar mesmo de corrida. E aí entrei pra uma assessoria, enfim. E aí no R3 eu já tava fazendo prova e correndo. E aí quando eu voltei, eu conheci o Ian, que é meu namorado que eu falo, né? Que ele já era influenciador de corrida, então ele vive isso intensamente, diariamente. A família dele inteira corre, ele também estava prestes a fazer a primeira maratona. A gente se conheceu correndo. E ele já era influenciador já há algum tempo. E eu tava nesse começo, assim, de querer começar a postar, sabia da importância do Instagram. Na residência a gente fica um pouco acanhado em postar por conta dos chefes, que rola um preconceito, sabe? Então eu ficava meio tímida na residência, e aí depois que eu formei eu falei, não, agora eu vou começar e vou estudar e investir tempo e dedicação no Instagram. E aí foi justamente quando eu conheci ele, assim. E aí ele falou, não, você precisa ser você, porque a gente fica querendo mostrar assim, um perfil perfeito, certinho, de médica, profissional, enfim. Só que isso não vira. Depois a gente pode até conversar de dicas, né? O seu Instagram é bem real. Sim. Bem vida real. Assim. Ele falou, você é assim. Que eu ficava tentando, tipo assim, maquiar demais pra aparecer nos stories, e gravava várias vezes, porque não ficava perfeito. Ele falou, não, esquece, Luísa, você tem que ser você, é isso que vira. E aí, você você é alegre, você é engraçada, você tem esse estilo de vida saudável, você já influencia muita gente ao seu redor. Então, mostra isso, junto com a dermato. Corrida e dermato tem tudo a ver, tem vários mitos. E aí, ele foi meu grande incentivador, assim. Eu falei, mas como que eu vou fazer isso, né? E aí, no início, ele pegava mesmo na minha mão, e assim, a gente pegava inspirações, e ele me ajudava nas edições. E aí a gente começou a postar, assim, todos os dias. Eu fazia um Reels, aparecia todos os dias nos stories. E ainda era a doutora Luísa. E aí nesse início eu ficava ainda receosa do que as pessoas iam pensar, de mostrar o conteúdo de forma engraçada, se eu não ia perder um pouco de credibilidade. Ele falou, esquece, você não tá falando pros profissionais, pros seus colegas médicos. Você tá falando pros leigos. São eles que você quer atingir. É quem você quer trazer pro seu consultório. Porque a gente tem mania de achar que a gente tá falando pros nossos colegas, pros nossos amigos. Mas, na verdade, pouco importa, gente. Quem vai pro nosso consultório... Eu atendo muito médico. Acabou que eu virei um pouco referência também nessa parte de medicina. Tem muito paciente médico. Mas zero perdi credibilidade por isso.
Então, ganhou credibilidade pelo contrário. exatamente. Porque tem gente que te segue pela parte da corrida e tem muita gente que segue pela parte da medicina, dermato. Então, Sim. assim, são os dois mundos. E aí, nesse período aí que eu tava nessa angústia, nessa ansiedade de começar, de mostrar essa parte mais divertida, a gente tava indo pro um centro espírita. A gente não é espírita, mas a gente de vez em quando conhece alguns lugares, assim. E aí eu peguei uma carta psicografada nesse dia, ele tava me xingando, você vai fazer desse jeito. Eu falei, não, amor, não sei o que e tal. E a gente foi pro centro. E aí eu peguei essa carta. E aí, na carta veio, você pode sim conciliar a diversão com o seu trabalho. Gente! E aí eu falei, não, vou começar. Aí no dia seguinte eu comecei. E aí me veio na cabeça. Em quanto tempo Corre que Dermato. começou assim? O Corre Dermato, com o Instagram? Começou mais com a doutora Luísa, né? Quando eu formei, depois de 2 meses mais ou menos de formada, eu já tinha virado Corre Dermato. Eu comecei a postar mesmo, foi em julho de 2022, julho a agosto de 2022. E aí, com mais ou menos 8 meses eu já tinha 100 mil seguidores. Nossa, foi uma crescente. Foi rápido. E aí foi isso, assim, veio uma luz na minha cabeça, falei, não, vai chamar Corre Dermato. E aí, no dia seguinte, desse dia da carta, eu mudei o perfil. Eu conheci a Corre Dermato bem antes da doutora Luísa. Por exemplo, é a mesma pessoa, gente, lógico. Mas muita gente me O nome, conhece. o meu professor falou Corre Dermato, que a gente... A Corre Dermato, eu sei quem que é. Mas como é que ela chama, né? Chama. E muita gente lia e achava que era Corre no Mato. Muita gente. Lu, já pensei assim, por tempos que era Corre no Mato, que você fazia trail, corrida de trilha, que não sei o quê. Falei, não, é Corre Dermato. E falando nisso, você já começou compartilhando tanto a parte da corrida como a parte da dermato, né? Como que é conciliar isso, assim, igual a gente tá conversando? Eu também tenho um perfil que compartilho um pouco da minha rotina na faculdade de medicina e às vezes bate essa questão de até que ponto a gente tem essa credibilidade, até que ponto a gente compartilha um pouco mais da nossa vida ou deixa mais só como uma parte. Como que é pra você conciliar não apenas a corrida e a dermato, né? Mas a vida no geral, da Luísa, assim. Pessoas se conectam com pessoas. Então, não adianta a gente achar que médico é uma entidade superior, isso aí já caiu por terra. As pessoas me escolhem porque elas se identificam comigo. Então, se eu não mostrar esse lado pessoal, fica mais difícil, assim, na consulta, na rotina, e as pessoas não vão te escolher. Então, eu acho que isso é uma besteira a gente achar que a gente não pode compartilhar esse lado pessoal, que é mostrando isso que as pessoas vão se identificar com você. A maioria dos meus pacientes chegam lá me chamando de Lulu, doutora Lu, quase ninguém me chama de doutora Luísa. Os pacientes já chegam achando que são minhas amigas, porque me veem diariamente, e aí já chegam comentando alguma coisa que às vezes eu nem lembro, tipo, que eu postei e tal. Então, isso cria uma conexão com o seu paciente que você pode demorar tempos para conseguir no consultório. Então, acho que isso é um ponto. Outro ponto seria nichar, porque é muito difícil a gente ser o número 2 em um mercado que já tem o número 1. Então, isso foi até uma coisa que eu falei na palestra do último congresso acadêmico. Você precisa escolher algo que você seja o número 1. Então, quanto mais você nicha, quanto mais específico é o seu público, maior a chance de você ser referência naquilo. Então, por exemplo, qual que é a maior rede de fast food do mundo? McDonald's. Primeiro que vem na mente. Você lembra do número 2? Aí você vai falar Burger King, Bob's, Cada um vai falar liga. uma coisa. Cada um vai falar uma coisa. Mas o número 1 sempre vem O número na 1 cabeça. já vem na sua cabeça. Então, eu acho que você ter esse nicho facilita muito as coisas. Então, eu tinha corrida na minha vida, eu tinha o Ian, que também tinha corrida e que me ajudava muito nisso. Então, eu unia a dermatologia, que é um assunto que todo mundo gosta, tem interesse, com a corrida, que também é outro assunto que todo mundo gosta, que faz parte da minha vida, e juntei esses dois para criar os conteúdos. E aí eu foco totalmente no conteúdo nisso. Então, meu Instagram, você vai ver dermato corrida, dermato corrida, dermato corrida. Não mudo disso. Porque se a gente ficar querendo postar tudo, a gente não é referência em nada. Verdade. Pra quem tá começando, assim, por exemplo, hoje, você recomenda começar desde a faculdade, nessa parte de nicho? Se você não começou ainda, você tá atrasado. Então comece o quanto antes.
Se eu pudesse, eu teria começado com certeza na faculdade. Hoje eu tenho várias amigas que são influenciadoras e estão na faculdade, estão muito bem, já conseguem até fazer uma reserva, né? Para não precisar dar tanto plantão, por exemplo, quando formar, com os contratos com as marcas mesmo. Então, você tem que ver o Instagram, eu acho, como algo profissional mesmo. Uma ferramenta, Uma ferramenta para captar paciente para o seu consultório, para você vender produto digital. Então, eu acho que quanto antes você começar, melhor. Se eu pudesse, eu teria começado na faculdade, com certeza. Na época, o Instagram não era tão forte ainda, enfim, tinha esse boom que é hoje o digital, né? Hoje em dia, esse mercado, antigamente era muito separado. O influencer, do médico, padrão profissional. Hoje em dia não, hoje tá muito mesclado, muito misturado, né? Exatamente. Então, assim, faz total sentido vocês mostrarem a rotina de estudo de vocês, enfim. Não sei, achar algum ponto que vocês são fortes, não precisa necessariamente ser relacionado com a medicina, igual o meu caso, igual o Vitor, por exemplo, virou referência em finanças para médicos. Você não lembra de mais nenhuma outra pessoa que faça isso, entendeu? Então, sempre quando você acha um nicho, fica bem mais fácil. Inclusive, o nosso episódio com o Vitor, quem não assistiu ainda, tá disponível aqui. Foi sobre finanças médicas, tanto na faculdade quanto no pós também, porque é o nicho dele, né? O foco nisso. Sim. Então, falando um pouco da sua carreira como dermato mesmo, como surgiu, assim, a clínica? Como foi o principal desafio? Porque hoje a gente tem muitos profissionais na área. Como você consegue, assim, fidelizar o seu paciente, fazer com que ele retorne, recomende você, fale bem de você? E principalmente que você começou do zero, não tinha nenhum médico na família. Tanto que quando eu falava que eu queria dermatologista na faculdade, eu falava assim, não, mas você não tem nenhum médico na família. Okay, né? Como que você vai começar assim? Dermato é uma área que normalmente o pessoal já tem uma referência ali, vai no filho, no pai, vai seguindo assim. Como que foi isso? Foi totalmente por causa do Instagram, gente. Assim, 90% dos meus pacientes vêm do Instagram. E aí, depois que eu comecei a ser essa referência de dermatologista para os corredores, eu comecei a criar meu público e eu comecei a ter um público específico que vinha até meu consultório e que acabou sendo um pouco diferente do lugar que eu trabalhava. Então, eu queria fazer do meu jeito, eu queria criar protocolos específicos do meu jeito, eu queria ter mais acesso direto ao meu público, é um público mais jovem, que está começando a se cuidar. Apesar de ter sido rápido, né, que eu não tinha nem 2 anos de formado na dermato, geralmente as pessoas esperam um pouco mais para abrir a clínica, mas não é algo que eu recomendaria também. Acho que quanto antes você puder ter o seu consultório, acho que é perfil também, tem pessoas que têm perfil de trabalhar com outros colegas, enfim, de não querer ter o próprio negócio, tá tudo bem, mas se você tem vontade de ter sua clínica, ter seu consultório, abre o quanto antes, porque vai ser desafiador de qualquer forma. Foi muito importante essa experiência que eu tive no início, na clínica que eu trabalhei, com questão de tecnologia, ter domínio, né, de várias tecnologias, lá tinha tudo, enfim, de gestão mesmo de clínica, como funciona uma clínica, a gente sai totalmente sem noção, né? E aí, por conta do Instagram, a demanda foi aumentando, eu tinha uma demanda reprimida por conta desse público que eu não conseguia atender tanto lá, porque era uma clínica AAA. Aí eu falei, não, chegou a hora de eu ter meu cantinho. E aí era assim, porrada atrás de porrada, assim, foi tudo na tentativa e erro mesmo, até hoje. Todos os dias tenho desafios, coisas para melhorar, estudar, porque a gente realmente não aprende nada na faculdade, de gestão, de finanças, de marketing, foi tudo, eu fui aprendendo tudo na prática e procurando cursos e pessoas para me ajudar por fora. E aí foi isso, tá sendo muito legal, é uma experiência assim, muito legal, você ter seu próprio negócio, é muito desafiador, mas você quer criar e quer fazer o melhor todos os dias, assim. Então, é muito legal. A doutora Franciele Bianchi, ela também é dermata, ela esteve aqui com a gente. Uhum. E ela falou exatamente isso que você comentou. Que ela se descobriu uma empreendedora quando ela teve que abrir a clínica dela. Porque é algo que a gente não aprende na faculdade. Não aprende. E o pessoal que é de fora, que não é da medicina, pensa que você formou médico e aí já tá tudo encaminhado, você já vai estar ali trabalhando e
É simples assim. Só que não. Não. Acender, Não é. Você tem que construir sua clínica, seu público, seu paciente, né? Você está ali e resolver o problema do paciente é só mais uma coisa. Tem tudo por trás, essa parte da jornada do paciente, a parte financeira, enfim, são muitos desafios que a gente... Inclusive é uma coisa que eu acho que vocês deveriam reivindicar na faculdade, sabe? De ter matérias mesmo, assim, gestão de consultório, matérias de finanças, enfim, para isso entrar na grade curricular, porque todo mundo precisa. Não, e a gente tem coisas tão específicas. Exatamente, você Doenças nunca mais vai usar. raríssimas. Não que não seja importante, é importante, mas tem semana que a gente tem 3 semanas de doenças raríssimas que nem o professor nunca viu. Sim. Só relatos de casa, então assim. E aí muita gente vai trabalhar interior, por exemplo, já vai ganhar um salário bom e não sabe gerir esse dinheiro, e aí não sabe investir, enfim. Então acho que é importante ter isso na grade curricular. Sim. Era eu? Vai cortar. Tá. E falando da sua clínica, qual é o forte, assim? Você trabalha mais com a área clínica ou com a parte mais de estética, de procedimentos estéticos? A estética é o maior forte. Eu atendo tudo. Atendo ainda clínica também. Mas a demanda maior são por procedimentos mesmo. É o que eu gosto também. E o meu público é um público jovem. A maioria é mulher. Tá crescendo o número de homens assim, no consultório, mas ainda é um público predominantemente feminino, 25, 35 anos, que está começando a se cuidar. Então esse é o maior foco e bastante médico. Tem bastante médico. E os procedimentos assim, que é mais rotineiro assim, de fazer? Os injetáveis, né? Então, bioestimuladores de colágeno, preenchimento, toxina botulínica e tecnologias, ultrassom microfocado, laser, procedimentos para qualidade de pele, os bioremodeladores. Dermatos tem hoje em dia um arsenal de coisas, né? E tem muito essa corrida para ver quem tem a máquina mais moderna, enfim, que nem sempre é a melhor. Então, meus pacientes confiam muito no que eu faço, no que eu indico e nos resultados que eu entrego. Então, os pacientes me procuram muito pelos resultados, por me ver e não achar que eu sou exagerada também, porque hoje em dia tem medo, né, do resultado, a gente vê muita coisa esquisita por aí. Então, os pacientes chegam com medo no consultório de ficar artificial. Você indica alguma idade para começar a buscar um dermatologista para fazer procedimentos estéticos ou vai de cada um mesmo, assim? A partir de 25, 30 anos a gente para de produzir colágeno naturalmente e aí só degrada, aí é só ladeira abaixo. Então, a partir de 25, 30 anos é uma boa idade pra gente começar os procedimentos preventivos de estímulo de colágeno pra firmeza de pele mesmo e evitar que o rosto desabe, né? Botox não tem uma idade certa, aí vai depender da força da musculatura do paciente. Mas quando você percebe que já tá ficando com aquelas linhazinhas marcadas na maquiagem, começa a craquelar, Acho que tá na hora. já é uma hora de você procurar. Para a questão de ver acompanhamento de pinta, né, de névoa, eu sempre recomendo uma vez no ano você procurar um dermatologista para ver se tá tudo bem com sua pele. E falando dessa questão da invasão do mercado da dermatologia, né? Porque quando fala de injetáveis assim, normalmente a gente também vê outros profissionais da área da saúde que iniciaram essa aplicação, não restrita apenas para o médico. Como que está sendo essa invasão de outras áreas da saúde nessa área dermatológica? Você percebe isso no seu consultório? Antes eu preocupava muito com isso, ficava estressada, mas agora eu acho ótimo. Agora que eu tenho consultório e que, né, o Instagram, enfim, é bom que eu vejo, assim, as pacientes chegam já me mostrando o que elas não querem. E, na maioria das vezes, são procedimentos realizados por profissionais não médicos, assim. Então, na minha experiência, quando o paciente chega insatisfeito ou chega com alguma complicação, geralmente são profissionais não médicos. Não tô falando que todos são ruins, enfim, tem muita gente competente no mercado, só que também tem muita gente que faz uma formação que não é suficiente, assim, demanda tempo, né, demanda dedicação e muita gente faz cursos de final de semana, assim,
e já começa a fazer. Então, essa banalização eu acho muito preocupante, porque assim, você tá lidando com o rosto do paciente na maioria das vezes, assim. Então é uma área estética que você quer melhorar o paciente quer sair dali feliz, bonito. Então você ter uma complicação é algo difícil, assim, de lidar, e você tem que saber lidar com isso. Então o que eu vejo é que a maioria não sabe lidar com complicações, tem dificuldade em identificar complicações, e isso é uma segurança que você tem quando você procura um médico, que na maioria das vezes vai saber tratar qualquer tipo de complicação. Então, acho ótimo. Ótimo assim, né? Pra gente, porque acaba que quem me procura é o paciente que eu quero atender. O perfil que vai para não médico não é o paciente que eu quero pra mim. Então não é algo que me preocupa. Acho que me preocupa com relação às pessoas, né? Assim, os problemas. Então, por exemplo, recentemente a gente teve a proibição do fenol, que é um tratamento super consagrado na medicina, que tem resultados maravilhosos, que a gente já usa há muito tempo, para uma pessoa que não era formada em nada e que fez um paciente jovem. Nem isso, ela fez um curso online com uma farmacêutica, ela não tinha formação nenhuma, não sabia indicar, não sabia tratar a complicação, e aí acabou, né, culminando o falecimento do paciente, que é algo muito sério, muito grave. E aí isso acaba repercutindo em quem faz a coisa de maneira séria, né? Então isso que eu acho que é o problema. Entendi. E falando nessa parte de orientação para o paciente, que é algo que a gente busca muito aqui no Fala Médico, de que pessoas fora da medicina também têm interesse, porque uma coisa que eu percebi com a faculdade é que as pessoas têm muito interesse no nosso meio, né? Como que funciona a faculdade, mas o que vocês fazem, como vocês estudam, e depois o pós-formado continua. E normalmente a gente se torna referência na nossa família. Eu também sou a primeira médica da minha família e desde que eu entrei na faculdade, sempre me mandam exames, pedem orientação. Trata tudo, O que eu faço? Exatamente. Até hoje. Imagem no segundo período. Clássico. Até hoje, minha tia tá internada lá e minha mãe me mandando mensagem aqui. O que eu faço? Exatamente. E dentro dessa parte de orientação vem muita parte de orientação de saúde. E aí uma coisa que as pessoas não querem ouvir, mas que a maior verdade é que a maioria das doenças são prevenidas e tratadas com atividade física. Que é algo assim que as pessoas costumam ter muita dificuldade. Mas muitas vezes o paciente chega pra gente e fala assim, olha, você tem que começar uma atividade física. E ele fala assim, como que eu começo? E eu queria ver de você, que hoje já correu uma maratona, que tá aí nessa área conciliando a sua vida cotidiana com atividade física, como que você orienta seu paciente de como começar? Vontade, assim, disposição, na verdade, nem é vontade. É você tentar convencer o paciente. É muito difícil, gente. A gente falar que ele precisa fazer é muito difícil. O jeito que eu vi, que eu realmente consegui transformar a vida das pessoas, que as pessoas me mandam mensagem falando que começou a correr por minha causa, foi pelo exemplo. Então, me vendo fazer. Então, esse eu acho que é o melhor jeito. Mas, em consulta, se o paciente, você precisa, né, tentar ajudar ele, porque a maioria está naquela fase pré-contemplativa, que sabe da importância, mas que não tem essa atitude. Não tem um start para começar, Não tem um né? start. Então, é você falar com ele que você jogar a responsabilidade para o paciente. Então, a gente tem que dividir esse compromisso do tratamento, que não é só algo do médico, é algo que ele tem que fazer por ele também. Então, eu vivo isso em casa, por exemplo. Meu pai e minha mãe faz ainda alguma coisa, mas meu pai é completamente sedentário. E aí agora a gente criou um desafio, aí eu criei um grupo e falei, olha, vocês vão correr e caminhar, vai alternando 3 vezes na semana, e se vocês não cumprirem, e fazer musculação também, entrar numa academia, que isso ele tá enrolando ainda, pelo menos 3 vezes na semana também. E quem não cumprir isso no mês vai pagar um jantar. A gente vai sair, quem não cumprir, paga o jantar. Aliás, se eles não cumprirem, eles pagam o jantar. Se eles cumprirem, a gente paga o jantar. E aí ele começou, e ontem ele tava, Lu, tô com uma dor aqui. Agora eu comecei com uma dor aqui que eu tô correndo. Eu falei, então tá bom, você já tá fazendo. Então eu acho que é assim, você criar meios de incentivar a pessoa a ela tomar atitude, assim. Porque é vontade. Eu falo com meus pacientes, você não vai começar e 1 mês depois vai correr a maratona. Eu demorei 2 anos para gostar de corrida. Então, é você criar o hábito. Então, a disponibilidade,
a disposição de tirar aquele tempo pra você. Então, quer começar a correr? Então tá, eu vou fazer essa atividade, eu vou dedicar 3 vezes na semana pra isso. Não importa o pace, não importa a velocidade, mas você vai ter aquele tempo que você vai fazer aquilo. E depois de 1 mês, 2 meses, é que aquilo, vocês sabem, vira um hábito realmente, assim, né? E aí depois vai ficando mais fácil, vai ficando mais leve, a corrida deixou de ser algo pesado e cansativo para ser algo que faz parte de mim. Então eu não me vejo mais sem correr. Pode ser qualquer atividade física, não precisa ser corrida, tem gente que não gosta, então faz outra coisa. Mas você precisa ter algo que te dê prazer. Tem gente que não gosta de nada, mas assim, alguma coisinha alguém vai gostar. Então acho que é isso, é dividir responsabilidade pro paciente e tentar dar um empurrãozinho de alguma forma leve. Não adianta falar, você tem que começar a correr e é isso aí. Não vai começar. E como assim, de gostar de corrida, você virou maratonista? Gente, pra quem não sabe, maratonista, ela literalmente correu 42 quilômetros. Semana passada, em Berlim. Então assim, como foi essa transição da corrida pra virar uma maratonista? E de não gostar de corrida, porque eu acho que isso é o principal do episódio, mostrar pras pessoas que às vezes a gente não começa gostando, mas a gente se descobre ao longo do caminho, né? Sim, é. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de desafio, é uma coisa da minha personalidade. Eu sempre quis melhorar, tanto na medicina, tanto no esporte. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, nisso eu me encontrei um pouco na corrida. Porque ou você vai querer melhorar a velocidade, ou você vai querer melhorar a distância, aumentar a distância. Então, você sempre pode melhorar na corrida. Você nunca vai ser bom o suficiente. Você tá desafiando. Você sempre vai estar se desafiando. Então, nisso eu me encontrei, assim, na corrida. Mas, no início, eu fazia 5 quilômetros, por exemplo. E aí, minha meta era conseguir completar 5 quilômetros. Aí, depois, eu tentei melhorar a velocidade. Vou tentar fazer 5 quilômetros em 25 minutos. E aí, depois, eu tentei fazer 10 quilômetros. É um processo, assim. E aí, eu fiz várias meia maratonas. Aí, depois de um tempo, eu resolvi fazer meia. Fiz várias, que aí comecei com o Instagram. E a gente viajava muito pra correr com as marcas. Então, fiz muitas meias. E aí, falei, não, acho que agora eu quero fazer uma maratona. E aí, com o Instagram também tem as oportunidades com as marcas, né? Então, a gente vai por contratos. Então, a minha primeira maratona, a gente foi com a New Balance para Nova York. Então, tem essa questão de ter a oportunidade de fazer uma maratona também, que é um pouco diferente, assim, da maioria que vai escolher por conta própria. A gente ainda tem um lado profissional de ter que correr e mostrar isso pra vocês, entendeu? E essa você foi com a Adidas, né? A gente foi com a Adidas, foi muito legal. E então teve isso, de a gente ter essa oportunidade de correr em Nova York, agora em Berlim. Mas também eu tinha essa vontade por questão de me desafiar mesmo. Ciclo de maratona, gente, é o retrato da vida, assim, sabe? Tem dia que você não quer treinar, tem dia que você vai mal no treino, e aí o próximo treino é o melhor da sua vida. Você tem que ter uma disciplina, assim, como você nunca tem na vida, assim, porque é muito tempo e muito volume de treino. Então, se você perde um treino, você perde, assim, sei lá, 20 quilômetros da semana, entendeu? Então, é muita coisa. Então, é um tempo que você tem que estar focado na dieta, você tem que estar focado no seu sono. Então, acabou até que o ciclo de maratona me deixou mais produtiva, porque a gente tem que otimizar muito tempo. Então, eu tinha que acordar cedo, eu tinha aquele tempo para treinar e depois eu tinha o resto do dia para trabalhar. Mas acaba que você encaixa aquilo na sua rotina ali e te ajuda no restante, né, nas outras esferas, trabalho, enfim. Ter uma pessoa, um companheiro que tá com você fazendo facilita. Então o Ian também fez Nova York, também fez Berlim. Mas é algo mais assim, um crescimento pessoal, assim, você se tornar maratonista, sabe? Você se sente assim, muito capaz de tudo. Então agora eu fiz a maratona e já tô, tipo assim, com 1000 ideias pra clínica e fazendo 1000 coisas. Então eu acho que isso que é muito legal da corrida, assim, se você crescer pessoalmente como pessoa, sabe? Se você fazer uma maratona, eu recomendo pra todo mundo, assim, como experiência. Nossa, e vocês me influenciaram muito, tanto você quanto o Ian, porque eu comecei a correr na pandemia, aí eu parei de correr, aí eu comecei a te acompanhar, eu falei, gente, que delícia, que vontade de voltar a correr.
E Ai, assim, que bom. nossa, influencia muito. O exemplo arrasta. É. É bom ver gente que, tipo, compartilha tanto a medicina quanto a corrida e consegue conciliar os dois mundos, sabe? Isso que eu tento mostrar a realidade, assim, porque tem gente que, né, quer mostrar só o lado bonito, Só a como se medalha tudo, no final. como se tudo fosse perfeito, e não é. Então, na minha primeira maratona eu vomitei 2 vezes na maratona. Depois eu fui descobrir que eu tinha um problema de motilidade gástrica. Então passei o ciclo inteiro, até quase metade do ciclo de Berlim, para descobrir o que era e realmente resolver. Vomitava em várias provas, então tem dificuldades, tem lesões, você tem que saber lidar muito bem com frustração, que é uma coisa que a gente tem dificuldade, né? Principalmente na medicina, a gente tem muita dificuldade de lidar com frustração. E a corrida te ensina muito isso, muito. E assim, se fosse pra falar pra alguém que tá começando, ouviu o podcast e falou assim, acho que eu vou começar pela corrida, que é um esporte que eu não dependo de tanto, né, de uma estrutura tão grande assim. Uhum. Quais são os benefícios e também os desafios, impactos que a corrida traz? Você libera tanta endorfina e tantos outros neurotransmissores, assim. Durante o treino é um momento que eu me conecto comigo, que eu tenho um monte de ideia, que minha mente tá ali, que eu tô focada pra fazer aquilo. Então, depois do treino, eu saio disparando 1000 mensagens pra todo mundo. Então, eu acho isso muito legal na corrida, que você tá ali, é um momento com você. É um esporte que possibilita também você fazer novas amizades. Então, eu criei grandes amigos correndo. Permite você conhecer muitos lugares, que acaba que você quer viajar para correr, então você muda um pouco o foco. Então, seus passeios ficam em função de onde vai ter uma prova de corrida. E te faz crescer muito pessoalmente, eu acho, assim. E te ensinar essa disciplina, que já é algo que faz parte da nossa vida como médico, assim. Então, você se desafia, você cresce e você aprende a ser muito resiliente, assim. Eu acho que isso é o mais legal da corrida. E falando nisso dos desafios também, a gente viu os benefícios dos desafios. Quando eu tive meu primeiro contato assim, com corrida, porque eu não era pessoa da atividade física, né? Com a medicina, naquela primeira aula que você vai fazer a ressuscitação do paciente, tem que fazer compressão torácica, eu falei assim, meu Deus, se alguém cair na minha frente, eu não tenho força pra fazer isso. Eu falei, vou começar na academia. Aí eu comecei a academia, me apaixonei, gosto muito. Acaba que a rotina é um dificultador, mas assim, eu tento manter dentro do normal. E aí a gente entra no mundo da atividade física, né? Então, o seu Instagram é só isso, os vídeos de rede social são só isso. E aí, até que eu cheguei num dia, um vídeo falando sobre corrida. E aí foi quando eu tive o contato de como funcionava, de entender isso, dessa questão de maratona, de ciclo de maratona. E aí um vídeo específico que eu lembro até hoje foi de falarem sobre o colágeno e a corrida. De falar assim, se você quer ter uma pele bonita, você não pode correr. Se você quer ter músculo, você não pode Não pode correr. Aí eu falei, gente, como assim? E foi aí que eu comecei a ver essa parte do colágeno, né? Que é o que sustenta a nossa pele, com a corrida. E aí, isso é um mito? É só um vídeo que apareceu? Ou é uma verdade? Pode tudo, gente. Assim, não tem nada disso. Claro que a gente tem que tomar alguns cuidados, mas com atividade física em geral. Quem tem alta performance, quem tem um volume de treino muito grande, vai sofrer alguns impactos disso. Então não é exclusivo da corrida, mas de quem faz atividade física, quem perde peso, quem tem percentual de gordura baixo, quem tem alto rendimento principalmente, que é questão de emagrecimento, perda de gordura, principalmente do compartimento malar, né, que é essa região aqui que é bem comum. Mas aí é personal trainer, quem usa Ozempic, quem faz bariátrica, enfim, quem emagrece vai perder gordura do corpo e perde a gordura da região malar também. Então isso é um paradigma de falar aquela face de corredor, aquela face cadavérica, que as pessoas falam que não pode correr por conta disso. Tem vários procedimentos que a gente pode fazer, tanto para prevenir quanto para tratar isso. Então a gente repõe esse volume com preenchimento, a gente faz bioestímulo de colágeno para melhorar a firmeza da pele. Não tem nenhum estudo que mostra que o impacto direto da corrida no solo afrouxa os ligamentos. Tem gente que tem esse medo assim do impacto fazer o rosto cair. Isso não tem nenhum estudo, pelo contrário. Tem vários estudos não com ligamentos da face, mas com o tendão, que é mais ou menos a mesma estrutura e composição, de que a gente tem um fortalecimento dessas estruturas por conta do impacto.
Então isso a gente pode ficar tranquilo. E exposição solar, né? É uma corrida, geralmente, que a gente faz ao ar livre. Então a gente precisa passar protetor solar. Então os pacientes já falam, Lu, eu não consigo sair de casa sem protetor mais, porque parece que tem um fantasminha seu me lembrando de passar protetor solar. Então realmente, protetor é algo indiscutível. Se você for treinar muito cedo ou à noite, aí tudo bem. Mas geralmente a partir de 8, 9 horas ali já tem uma incidência que vai prejudicar e causar um envelhecimento da pele. Que mais tem de mito? Eu acho que esses são os principais, né? Então, tudo tem solução, não é assim um bicho de 7 cabeças e não é nada exclusivo da corrida. E lembrar que o protetor solar não é apenas no rosto, né? Porque o pessoal pensa assim, grande questão. Vou passar o meu protetor no rosto e tô pronto pro dia. E a gente também tem pele, em braço, que se expõe muito, em perna, no pessoal da corrida que corre de short, né? No ambulatório de dermato é assim, engraçado, assim, os pacientes com um monte de melanose, queratose quitínica, enfim, lesão pré-maligna, braço, perna e o resto do corpo, tronco clarinho, assim. É nítido o impacto da exposição solar. Então passa protetor no corpo também. E além da exposição ao sol, a gente também tem muito contato com suor, quem faz musculação, corrida todos os dias. Então, assim, problema, né? Aquela questão, lavar cabelo todo dia, não lavar. Não tem problema nenhum lavar cabelo todo dia. A gente vai ter um cuidado com essa questão de ressecamento, então escolher um shampoo, por exemplo, um pouco menos abrasivo, né? Às vezes um low pool, algo com menos sulfato, mas o suor é muito mais prejudicial do que você lavar todos os dias. Então pode lavar todos os dias tranquilamente, dormir com o cabelo sujo, por exemplo, deixar ele com contato com o suor, com aqueles íons, aquelas toxinas pro fio, vai ressecar muito mais. Dormir com ele molhado também não é bom, então é algo que eu sempre oriento os pacientes, às vezes chega tarde, né, e não quer secar, pelo menos dá uma batidinha assim, tira o excesso para não deitar direto, porque aumenta o risco de dermatite seborreica, caspa, enfim. E usar algum protetor, algum óleo, um olhinho, um livinho, um produto para a noite, que você durma com ele, ou então que você passe antes da atividade, um livinho com protetor solar, se você for se expor, né, se for para ambiente aberto, para proteger o fio do sol e do suor. E aí lava depois, não tem problema. Eu lavo meu cabelo todos os dias, tem dia que eu lavo 2 vezes por dia. Nossa, porque eu escutava muito, minha mãe falava muito isso. Nossa, não dá pra lavar cabelo todo dia, porque vai ficar seco, vai ficar poroso. Tudo depende do produto que você vai usar. Então você usa um shampoo um pouco menos, né, abrasivo, capricha, usa máscara, troca o condicionador pela máscara, que ela tem um poder nutritivo maior. Então pro comprimento do fio, né, pro couro cabeludo você não vai passar a máscara, mas pro comprimento do fio você usa um produto mais potente e concentra o shampoo só no couro cabeludo, não precisa passar o shampoo no fio inteiro, a gente precisa lavar só o couro cabeludo. E aí você consegue fazer essa atividade física tranquila, ficar com o cabelo lindo também. E outra coisa que eu lembrei, outro mito que tem é um mito parcialmente verdade, mas que a gente falou, tem tratamento, que é a questão das expressões faciais na musculação e crossfit. Que o pessoal faz muito esforço, então tem a tendência de ter mais linhas de expressão. Isso é verdade. E aí, como a gente trata isso? Toxina, tem como prevenir? Botox, gente. Prevenir é você não ficar fazendo careta, se policiar no treino. Eu falo com a minha personal, olha, um botox do ano devia ser por sua conta, que você é culpado de eu fazer tanta careta. Então, botox em quem faz atividade física mesmo, principalmente musculação. E na corrida, que você fica fazendo, principalmente quando o sol vem no rosto, então usa um óculos, né, uma viseira, enfim, que aí te ajuda a não ficar olhando diretamente pro sol e ficar fazendo careta, mas quanto mais você mexe a musculatura, menor é a duração da toxina. Então, geralmente, o paciente atleta precisa fazer pelo menos umas 3 vezes toxina no ano, porque dura menos mesmo. É interessante, eu achava assim que durava assim igual pra todo mundo, sabe? Independente se a pessoa fosse fazendo mais expressão ou não. Não, tem vários fatores que fazem a toxina durar. Exposição solar e a movimentação da musculatura é um deles. Nossa, muito bom. Sim. E uma dica, assim, porque, por exemplo, a Clarinha já tem futura média clara, ela já começou desde o início da faculdade, ela investe muito no Instagram, inclusive. E assim, eu sou uma negação. Eu tenho vergonha pra postar foto, pra postar stories, depois eu falo reposta e fico...
Ai, repostar, gente. Então, alguma dica pra alguém que é mais tímida, assim como eu, e pra quem já tá no meio, que já tem um número de seguidores, pra assim, como alavancar o Instagram e como começar também. Olha, eu acho assim, número 1 é perder esse medo do julgamento. Então, o medo te paralisa em todos os aspectos. Então, você tem que estar disposta a se mostrar. E assim, gente, a maioria não tá nem aí, assim. A gente acha que tá todo mundo olhando, mas não tá, entendeu? Então, seja você. Eu acho que isso é o principal. Não queira criar um personagem, porque isso a longo prazo não vai funcionar. Seja você. Você não tá falando, igual eu falei, pros seus colegas de especialidade, você tá falando pro público leigo. Então, use uma linguagem simples, né? Não fique querendo fazer algo muito elaborado, que Instagram é uma rede social rápida, você tá ali só passando. Então tem gente que quer fazer um conteúdo tipo para YouTube no Instagram, não é o que viraliza. Então o Instagram é uma rede de conteúdos rápidos, é uma rede de toque. Então quando você for criar um post, pense que a pessoa tem que ou curtir, ou compartilhar, ou comentar. Então ela tem que se identificar com aquilo. Então, pense em algum conteúdo que a pessoa vai encaminhar para alguém. E ela fala, nossa, isso daqui é para mim. Então, sei lá, eu postei meu pé de corredora todo roxo, sem unha e tal. E aí, deu super compartilhamento. Porque todo mundo que vive a corrida, vive isso também. Então, a pessoa se vê naquilo. Eu acho que isso é um ponto importante de ser uma rede de toque. Você tem que pensar nisso. Você criar esse nicho, eu acho que é muito importante. Então pense em algo que você goste, que você viva, que você quer compartilhar e foque seu conteúdo nisso. Então não fique querendo cada dia postar uma coisa e vá testando nesse início. Então você vê que deu certo uma coisa, repete. Então insistência, a pessoa quer ver ali sua rotina. Então mostra todo dia que você está treinando, mostra todo dia que você está estudando. Aqui a pessoa vai já te procurar depois no Instagram para ver aquilo. Então, quando eu não posto alguma coisa, a pessoa já, às vezes, manda mensagem, Lu, você não treinou hoje, você não vai correr hoje. Ela já entra já querendo ver que eu treinei, que eu entreguei meu treino. É uma rede de rotina, de repetição. Faça esse teste e vá testando até dar certo e repita o que der certo. Deixa eu pensar aqui mais de importante. Consistência. Então, querer postar um dia depois, uma semana depois postar, não adianta. Você precisa ter essa rotina. Eu posto 1 Reels todos os dias, eu apareço nos stories todos os dias. Quem não é visto não é lembrado. Então, o Instagram quer que você use a rede. Então, se você tá usando, se você tá postando todo dia, se você tá ali, ele vai te entregar para mais pessoas. Então, se você se propor a fazer aquilo, tenha consistência. Não desista, não vai dar certo da primeira vez. O Ian até conta isso na história dele, de como ele começou. Que ele se propôs a fazer também, e aí o primeiro foi uma bosta. O segundo foi uma bosta. O terceiro foi pior ainda. E aí depois ele falou que ele se propôs a fazer 60 dias. Ele falou, não, 60 dias eu vou fazer todos os dias, e foi nessa tentativa. No 43º, se eu não me engano, que foi um que viralizou, assim, que deu uma explodida, e aí que deu um ânimo maior nele, e ele continuou. Então a gente precisa ter essa constância, essa rotina, e esse nicho de conteúdos. Deixa eu pensar o que é mais. Eu acho que isso, já é um bom começo, né? Já é um bom começo. Eu sinto que a maior dificuldade é essa questão da constância mesmo. Acaba que ainda mais na rotina corrida, você separar o seu tempo de estudar, seu tempo de academia, seu tempo de postagem, tem que ter muita disciplina e muita organização, né? Então, por isso que você mostra a sua vida, se torna mais fácil, né? Parte da vida, fica mais fácil. Porque o conteúdo do Instagram não precisa ser algo muito elaborado. Então, você fazer um post simples ali, os que viralizam geralmente são os mais idiotas, vamos falar assim. É você gravando uma parte da sua rotina e colocando algum texto motivacional, alguma coisa. Ou então, algo rápido, por exemplo, de produtos. Sempre é algo que viraliza muito. Então são coisas simples, você não precisa ficar 2 horas ali, toda posuda, falando 1000 coisas técnicas. São assim, 10 segundos, vocês correndo. Exatamente. E são os que mais viralizam. Então a gente viu que deu certo, esses da gente correndo, casal, motivacional. Toda semana a gente vai fazer um desse tipo. Então,
de dermatologia, por exemplo, esses de produtos, de skincare, algo mais rapidinho, assim, também são os que mais viralizam. Eu tento sempre trazer algo nesse sentido. E aí depois, quando você já tem um consultório, enfim, que você quer fazer o topo do funil, assim, aí você cria algo mais elaborado para mais vender, ou então trazer o paciente para o consultório. Mas o que vai te fazer crescer a base e aumentar o número de seguidores, enfim, são conteúdos simples. Entendi. Doutora Luísa, queria muito te agradecer por estar aqui hoje. O papo foi ótimo. Eu que agradeço. Tanto que eu acho que daqui a pouco nós vamos ter uma maratonista. Semana que vem, gente, 42 quilômetros. A gente conversando aqui, a gente tem uma corre e uma dermato. possível dermato. Vamos ver daqui a 2 uma anos. corre dermato aqui. A gente pode ir de força, tá, amiga? Muito obrigada. Eu, assim, acompanho, eu sou fã mesmo. Que delícia. Muito Thaís. obrigada. Obrigada Foi a um vocês. prazer estar aqui. Foi E ótimo. você será sempre bem-vinda, viu? No nosso Obrigada. episódio, no nosso podcast. Obrigada. Em nome da gestão, a gente agradece. Foi ótimo. Um beijo pra quem tá assistindo. Isso aí, pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um comentário se você está vendo no YouTube, falar o que você acha, se teve algum mito que você achava não vou correr por conta da perda de colágeno. Comenta aqui embaixo se você foi desmistificado quanto a isso. Se você tá no Spotify, a gente tem vídeo no Spotify e áudio, e você pode seguir o nosso podcast e avaliar com 5 estrelas. E a gente tem as redes sociais do Fala Médico, que é Fala Médico Fazé, e da doutora Luísa, que é Corre Dermato. Então sigam ela lá, a gente também vai deixar Também aqui na tem a bio. doutora Colágeno. E doutora Aqui. Colágeno. É. Pessoal aqui de BH se interessou, vai lá ver algumas dicas de skincare e de dicas de corrida também. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada, gente. Até o próximo Fala Médico.